Mais uma etapa do nosso curso, da nossa série Filosofia em Tempos de Pandemia. Hoje quero dialogar com vocês neste módulo sobre o iluminismo e o ápice do iluminismo dentro da filosofia com o filósofo Immanuel Kant. Vejam, o iluminismo, que tem como sinônimo ilustração, esclarecimento, e que ganha, através de alguns historiadores, o sentido de séculos das luzes, para fazer aí uma oposição ao período medieval, à era das trevas. E aqui é importantíssimo que a gente lembre que essa luz é da razão individual, da razão pessoal, da liberdade aliada a uma razão do indivíduo, diferentemente de uma imposição ou de uma tutela religiosa que impunha a fé, as crenças como verdades absolutas. O século XVIII marca essa confiança no poder da razão para transformar o mundo e pelo otimismo no progresso do espírito humano. É um período marcado por grandes revoluções burguesas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana. Período esse marcado por pensadores importantes como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Kant. Ora, falar de Kant é pensar no filósofo que discutiu o sentido de criticismo. Kant vai criticar tanto a razão pura como a razão prática. É como se Kant fizesse uma crítica ao empirismo e uma crítica ao racionalismo. E aí, ele, para fazer isso, ele coloca a razão em um tribunal. Ele coloca a nossa razão diante de critérios básicos do conhecimento. Então, ele supera essa oposição entre racionalismo e empirismo, colocando valor e valorizando tanto a priori, que é o racional, como a posteriori, que é o empírico. O a priori é aquele conhecimento que a gente não precisa da experiência para afirmá-lo. E o a posteriori é aquele saber que eu preciso das experiências para poder dizer que ele é verdadeiro. Nessa perspectiva, Kant vai dizer que o nosso processo do conhecimento, assim como a nossa relação em sociedade, deve colocar em xeque o que nós podemos conhecer, o que nós podemos fazer, como nós devemos agir. Ele pergunta se a nossa ação, se o nosso pensamento, se o nosso entendimento, ele é menor, alicerçado apenas nos sentidos, nas sensibilidades, nas conveniências, no contexto em que estamos inseridos, ou se eu já consigo dar causas, razões, se é um pensamento mais amplo, e aí ele vai chamar isso de maioridade. Quando nós agimos, pensamos, conhecemos a partir dos outros e as nossas decisões precisam da tutela e da autorização e do conhecimento de outrem, ele chamou isso de heteronomia. Hétero, outro, nomos, lei. Agora, quando nós somos capazes, e é isso que nós buscamos no conhecimento, na ciência, na escola, formar cidadãos autônomos, capazes de tomar decisões não por causa dos outros, nem baseado no medo, nem na punição, mas nem tampouco na premiação, na aceitação, mas sim alicerçado na razão e na liberdade. A esta capacidade de decidir, ele chamou de autonomia. Então, nesta linha, ele elabora uma ética chamada ética do dever, onde o imperativo categórico tem um sentido pleno. E o que é um imperativo categórico? É o agir apenas segundo uma máxima, tal qual
possa ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Ora, no momento que você, livre e racional, tendo a capacidade de entender o que você está fazendo, e você não é coagido, você não é forçado, você pode fazer escolhas, a tua decisão, a tua ação deve estar pautada no que deves fazer. Nem tanto na necessidade e nem tanto no medo de uma regra externa, mas em princípios e máximas que leve a tua ação a ter um valor universal. Aqui, então, eu convido vocês a resolverem comigo duas questões aqui que marcam esse momento do iluminismo e das ideias de Kant. Começo lendo com vocês essa alternativa de uma questão de 2017 no Enem. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Aqui nós já temos um problema. A pessoa tem necessidade de dinheiro e ela é forçada a. Ela nem tem o entendimento e nem é livre. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que se não emprestarem, ela não vai poder atender às suas necessidades. Então ela sente a tentação de fazer uma promessa, mas tem ainda uma consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuro desta maneira? Então, para fazer isso, vamos voltar lá no Renascimento e Maquiavel, eu não posso, por meus interesses, fazer o que eu quiser? Kant vai dizer não, não. Kant, então, convida-nos a uma reflexão. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento apresentada no texto, mesmo diante da necessidade que ela tem, o que ela representa? E aqui a letra C é a correta, porque ela se opõe ao princípio de que toda ação possa valer como uma norma universal. A ação dela, ela não tem valor universal, mas ela apenas está dentro de uma ação forçosa, por necessidade e ainda sem princípios e sem uma perspectiva universalizadora. Então, a letra C lembra essa oposição da atitude desta pessoa ao princípio universal do dever. Outra questão interessante sobre o conceito de esclarecimento. Esclarecimento, ilustração, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem. E por isso prefere, em vez de decidir, se pautar na perspectiva, nas orientações de outrem. Muitas vezes essa decisão pode ser por preguiça, por covardia, por medo. Então, Kant vai dizer qual é a alternativa que melhor representa essa busca do entendimento, do esclarecimento no iluminismo. E é a letra A. A letra A é a reivindicação de autonomia, da capacidade racional como expressão de maioridade. Então, aqui nós temos uma alternativa que mostra com clareza que no iluminismo e nas orientações do filósofo Kant é crucial buscar na autonomia racional essa capacidade de decidir e de escolher por princípios aquilo que é universal, é válido para todos e não apenas por necessidade ou por medo.
Não esqueçamos que Kant, ao fazer essas observações, ele é um grande mentor das ideias que depois serão configuradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos são máximas que devem ser observadas e seguidas, não por interesses, nem tampouco por medo, mas sim como princípios racionais. Um grande abraço e continuemos nos nossos estudos de filosofia em tempos de pandemia.